Eu gostaria de ter um Google na cabeça e um antivírus no coração. É com esta linda reflexão de Neymar que começamos mais um podcast do Toque de Letra. Fala galera, Toque de Letra no ar, eu sou Vinícius Souza, estou aqui com o Pedro Sarto. Boa noite, Pedro. Tudo tranquilo, meu amigo? E aí, de boa? Suave. Vinícius Ramos, como é que você tá, Xará? Tô bem demais da conta, Xará. Tem uma presença ilustre aqui conosco. Obrigado. Não é você não, Gabriel, nem você também não, Pedro. Tá feliz com o nosso convidado, né? Demais. Também tô. E aí, Gabriel Lemos, como você tá? Tô bem, mas eu acho que o pessoal quer saber quem é nosso convidado. Fala aí. Esse nosso convidado, um convidado muito especial, foi revelado pelo São Paulo, teve uma passagem pelo Arsenal, Flamengo, onde teve o auge de sua carreira. Hoje estamos aqui com o Juan Maldonado. Juan, tudo bom? Beleza, você? Tudo jóia também. Seja bem-vindo aí ao Toque de Letra. Obrigado. Juan, eu queria saber de você, pra gente começar a entrevista, como foi o início da sua carreira, o começo lá no São Paulo, você foi revelado por lá, né? Passou pela base de São Paulo. Como que foi esse começo? Eu comecei, na verdade, no clube social de São Paulo, né? De lá que eu passei pra parte amador e foi muito bom, né? Um clube que tem uma grande história em revelar jogadores, né? Um clube onde não revela apenas jogadores, mas se preocupa em formar grandes cidadãos, então essa que foi uma fase bem importante da minha vida. E sobre o São Paulo, sobre sua passagem no São Paulo nas bases, como que era a estrutura do São Paulo? Hoje a gente sabe que o São Paulo é uma referência em categoria de base, revela grandes jogadores praticamente todo ano, né? Na época era assim também? São Paulo sempre foi referência, né? Naquela época também era. Em relação aos outros clubes, tinha uma condição melhor, né? Hoje, muito melhor do que era na minha época, nem se compara, mas naquela época tinha uma condição de trabalho muito boa. Nessa sua época de base e subir para profissional, você chegou a conviver junto com o Kaká, né? Como que era o Kaká naquela época? Como que vocês viam ele? Você já achava que ele seria capaz de chegar ganhar uma bola de ouro? Já viam ele dessa forma? Não, na verdade não. Dava pra ver, claro, que tinha muita qualidade. O nosso time era muito forte, né, na época. E é muito complicado você saber olhar e prever que ele vai ser o melhor do mundo. A gente viu, claro, que via muito potencial nele, que ele tinha muita chance de ser profissional. Provavelmente seria profissional, mas chegar num nível tão alto assim é difícil conseguir prever, né? Mas ele sempre foi um jogador diferenciado, sempre muito técnico, muito inteligente jogando. Com certeza todos nós que acompanhamos a carreira dele ficamos muito felizes de ver onde ele chegou, né? Tu teve uma ida muito cedo para a Europa. Pode comentar com nós como é que foi a passagem pelo Arsenal? Jogou com grandes craques lá e também conviveu no vestiário com o Henry, com o Vieira. Como é que foi lá? E também tua passagem no Millwall. A gente sabe que a torcida do Millwall é apaixonada pelo clube. Pode fazer um paralelo com isso com as torcidas brasileiras? Então, a minha passagem por lá foi muito boa, né? Foi um grande aprendizado. Acho que quando eu voltei para cá, eu voltei com uma visão do futebol muito diferente, né? Muito aperfeiçoada e tudo que eu conquistei aqui foi muito pelo que eu aprendi lá, né? Lá você foi vitorioso também, não teve... As coisas lá não saíram exatamente como eu queria, né? Eu queria ter feito carreira na Europa, né? Ter ficado por lá e não tive meu contrato renovado e aí preferi voltar pro Brasil quando eu voltei pro Fluminense para poder aparecer e seguir um nome no mercado brasileiro, né? Mas sem dúvida por lá foi uma grande faculdade assim que eu fiz para poder voltar e conseguir jogar aqui. E em relação ao Millwall é difícil falar porque eu fiquei muito pouco tempo, joguei muito pouco, né? Então não deu para sentir assim essa paixão dos torcedores. Eu soube que realmente é assim, mas como eu fiquei muito pouco tempo, não deu para ter muita noção. Você sempre quis ser jogador de futebol desde pequeno? Você sempre teve esse sonho? Você queria ser lateral, que você começou no lateral? Não? Eu sempre quis ser jogador, nunca me vi fazendo outra coisa. De terninho, trabalhando? Não, nunca me vi assim e era a única coisa que eu queria fazer mesmo. Realmente, então foi desde criancinha que isso começou, aquele sonho de criança. Jogar bola na rua? Gostava de se deixar era o dia inteiro jogando bola. Partiu para bater de esquerda, olha o Juan! Gol! Juan, depois do São Paulo, Europa, você chegou no Flamengo e fez história. Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Clubista. A gente da Nação Rubro-Negra te agradece por tudo que você fez lá. E qual que é a sua relação com o Flamengo hoje? E você se considera um ídolo lá ainda? Porque nós consideramos você como um ídolo.
Hoje a gente não tem muita relação, né, por conta de tudo, né, de viagem, tudo, eu ainda estou em atividade, né, mas foi um momento maravilhoso na minha carreira, né, foi o clube que eu vivi o meu auge, foi o clube que eu tive uma maior identificação, foi o clube que mais me marcou, que mais me motivou a jogar. Então, na verdade, eu que sou muito grato ao Flamengo por ter me dado essa oportunidade e graças a Deus deu tudo certo. E no Flamengo você chegou também na seleção brasileira, né? Como foi essa experiência, vestir amarelinho? Esse foi acho que a grande realização da minha carreira, né? Era o que eu mais almejava, era o meu principal objetivo e graças a Deus que aconteceu jogando pelo Flamengo. A gente olha os números do Juan pelo Flamengo. Foram 256 jogos pelo Flamengo, marcando 32 gols e 46 assistências. O cara é lateral, tem mais gol que atacante. E aproveitando essa pergunta, você já era considerado um falso atacante pelos seus gols, pela sua assistência. Hoje no Tombense você joga com a 10. Qual que é a sua relação com o gol? Você prefere chegar e bater pro gol ou você prefere dar o passe ali pro seu colega? Eu acho que as duas coisas são muito importantes, né? A gente não pode só priorizar o gol, só fazer o gol que é importante. Acho que a criação da jogada é fundamental. Mas desde que eu jogava de lateral, eu gostava de fazer gol de vez em quando, né? Gostava de entrar na área e hoje jogando de meia é um pouquinho mais fácil, né? Tô mais perto do gol, então eu sempre tive essa coisa de ter prazer em fazer gol também. No Flamengo, você foi campeão brasileiro em 2009, né? Você estava no elenco e foi campeão. Como é que foi aquela arrancada? Porque vocês já estavam com o objetivo traçado de ser campeão brasileiro. É o foco? O que é que dá para vocês conseguirem esse título? Foi uma coisa que encaixou, né? A gente, na verdade, boa parte do campeonato a gente ficou brigando na parte de baixo da tabela, brigando para não cair, né? A coisa foi encaixando de uma maneira e a torcida foi inflamando de uma forma, empurrando o time que nos fez acreditar que poderíamos ser capazes de conquistar o título e no final deu certo. Como é que era a resenha lá no vestiário de 2009? Era muito bom, era um grupo muito unido, um grupo que trabalhava muito e era realmente um grupo muito bom de trabalhar e não à toa se tornou campeão, né? O ano de 2006 teve uma final importante, não? Aquele gol contra o Vasco. Fala pra gente um pouquinho daquele gol contra o Vasco que deu o título pra gente. Foi o gol mais importante da tua carreira pra ti? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Foi mais um sonho, né? Quem que não se vê fazendo gol numa final de campeonato, né? Contra o maior rival. Em cima do Vasco, cara. Era realmente um sonho, porque não espera isso de um lateral, né? Num jogo tão decisivo. Do cara que faz um tanto de gol, você espera, né? Não, mas ainda tinha muito que melhorar ainda, muito que crescer. Mas já tinha essa coisa, essa vocação ofensiva, né? Gostava de atacar e quando eu chutei ali, que eu vi que ela entrou, nem sabia pra onde ir, pra onde correr, o que fazer. Mas realmente foi um momento muito marcante na minha carreira. E a comemoração? Sai correndo igual um louco, né? Galera no vestiário depois do título, a comemoração do título também. Mas aí Adriano, de 2009, né? Tinha o Adriano, imagina que coisa louca, a festa, aquela bagunça. Juan, que em 2011 você teve a oportunidade de voltar para o São Paulo, né? O clube que te revelou para o futebol. Como que foi para você esse retorno? O sentimento que você teve de estar voltando para o São Paulo? Foi muito bom, né? Foi muito bom porque poder voltar ao clube que tinha me revelado, né? Então, também um momento especial, né? De estar ali com aquelas pessoas que formaram, né? Então, foi muito gratificante também. Como que era conviver com o Rogério Ceni, ele que foi o maior ídolo da história de São Paulo, um grande goleiro. Narrador da... Milton Leite. O Milton Leite falou que ele era chato pra caralho, né, num dia lá. Como que ele era no dia a dia? Ele era chato pra caralho? Não, era super tranquilo, uma convivência muito tranquila, muito agradável. Um cara fora de séries, né, no futebol, um cara com um nível intelectual diferenciado pro futebol, então só tenho coisas boas a falar dele. Diziam que tocava muito rock and roll quando... Ele gostava, ele tinha esse gosto atípico pro futebol. E você teve também uma passagem pelo Santos, né? O Neymar estava lá naquela época e você pôde ver um pouco de perto a personalidade do Neymar, como que é ele no dia a dia. Por que você acha que ele ainda não chegou a ser o melhor do mundo? Por que você acha que ele tem alguns deslizes de vez em quando? E você acha que um dia ele vai conseguir ganhar uma bola de ouro? Qual que é a diferença dele com o Kaká, que conseguiu chegar à bola de ouro? Olha, é muito difícil falar. Conhecendo ele, uma pessoa super tranquila, super alegre, brincalhona. Hoje tem sido muito criticado, né? Mas tudo isso eu não condiz com o que ele é fora de campo, né? E tomara que ele seja, né? O melhor do mundo. Quem sou eu para falar do potencial dele, né? É um cara que é fora de série e vai ser muito bom novamente ter um brasileiro sendo o melhor do mundo. Em São Paulo, você chegou a jogar no São Paulo e no Santos, e no Rio você chegou a jogar no Flamengo e no Fluminense, certo?
Como que é essa relação com as torcidas rivais? A torcida fala muito na sua cabeça? Chegou a falar na época? E se sim, qual que foi a que falou pior? Na época era mais complicado. Eu acho que a que foi mais marcante assim foi a saída do Fluminense pro Flamengo. Fui mais xingado assim. O do São Paulo e do Santos foi mais tranquilo, apesar da grande rivalidade que tem, né? Mas são clubes de cidades diferentes. No Rio foi pior. Foi pior. Em 2013, quando você retornou para São Paulo após o empréstimo ao Santos, a torcida não tinha muita paciência contigo, pegava muito o seu pé. Será que esse foi o momento de maior pressão na sua carreira ou você colocaria outro? Não. Eu acho que no Flamengo passei por fases mais complicadas, né? Cobrança pessoal também. E essa época no São Paulo eu já estava mais experiente, né? Mais acostumado, mais calejado com esse tipo de situação. Então foi bem mais fácil de administrar. Teve um lance bem polêmico na final da Carioca de 2009. Em uma outra oportunidade, tu falou que não pode ser publicado o que tu falou pro Michael Suell naquele lance. O que aconteceu naquele lance lá? Por que foi tu, que parece tão calmo assim, e dentro de campo também tão calmo, o Juan se estressou daquele jeito? E como é que é a tua relação com o Michael Suell? Vocês se encontraram depois? A relação tranquila, às vezes que a gente se encontrou, a gente cumprimentou naturalmente. Não é aquela amizade, né? Mas é tranquilo. Não é porque a gente não jogou junto, né? E foi uma coisa de jogo, final de campeonato, adrenalina mil, e no momento que ele para a bola na minha frente e passa o pé em cima da bola, e o bicho pegou, né? Aí... Lembrou aquele lance do Edmundo também que ele fez? Da reboladinha? Reboladinha. É, foi naquele então. mesmo lado do campo até. Isso aí eu não lembro desse detalhe, mas a minha postura seria a mesma, com certeza. Podia ser quem for, mas a reação era a mesma. Você nem vê quem tá ali. Tu quer abrir a caixa preta pra nós aqui e dizer o que tu falou naquele momento? Não, mais xingamento, coisa desse tipo assim. Tipo, a terceira geração tá escutando até hoje. Partiu para bater de esquerda. Olha o Juan! Gol! Além desses clubes que a gente já citou, você passou também por outros 4 grandes clubes muito tradicionais, foi o Vitória, o Curitiba, o Avaí e o Goiás, né? Como que foi essa experiência entre esses 4 clubes? Qual que você sentiu mais adaptado? Qual que você, vamos dizer assim, gostou mais de estar presente? Todas foram experiências muito válidas, assim, umas melhores, outras piores, mas tudo serviu como um grande aprendizado. Mas eu me senti muito à vontade no Curitiba, né? Desses todos os clubes eu fiquei um pouco mais, né, no Curitiba em relação a tempo, e realmente eu gostei muito do ambiente do clube, da cidade. Então eu tive um respeito e um carinho pelo Curitiba muito grande. Pra você, Juan, quem que foi sua inspiração? Quem que foi seu ídolo quando você iniciou como lateral, como meio? Quem que era o jogador que você se inspirava pra jogar? O Roberto Carlos sempre foi uma referência, né, pra lateral, e eu gostava muito do Serginho. O Serginho, lateral esquerdo, que era do São Paulo, é um baita de um lateral, muito pouco reconhecido pelo jogador que ele era, né? Depois ficou anos e anos no Milan. O torcedor brasileiro acho que reconhece pouco o potencial que ele tinha, e pra mim ele foi uma grande referência. Isso que você falou também, hoje em dia tá acontecendo muito, né? Que valoriza muito o de fora, né? Endeusando os europeus, e acaba que não vê que aqui no Brasil tem jogadores de qualidade, tem gente boa, tem gente surgindo que é muito boa, e vai embora muito cedo também, os jogadores. Essa é uma cultura brasileira, né? Acho que não só em relação ao futebol, em relação a tudo, né? Tudo que é de fora é melhor do que o nosso, é mais especial, a gente dá mais atenção, dá mais valor, dá mais respeito. E tomara, né, que o brasileiro cresça, né, e possa mudar essa cultura. A tua carreira foi fantástica. O flamenguista aqui sorri só de pensar no que tu fez lá. Mas faltou alguma coisa? Algum sonho que tu pensou, eu podia ter chegado lá? Eu sou bem tranquilo em relação a isso, porque eu sempre fui muito profissional, sempre fui muito dedicado, sei que dei o meu melhor, mas claro que eu queria ter ido mais longe, né? Como eu falei em outra resposta, eu queria ter feito carreira na Europa, queria ter sido mais vezes convocado, disputar uma Copa do Mundo. Aqui no Brasil eu gostaria de ter ganho uma Libertadores. 2010 foi quase. Então eu queria... Não me sinto frustrado por isso, mas são coisas que eu gostaria de ter conquistado. Teve um lance contra o América do México que foi bem polêmico, né? Foi tu que chutou a bola no Cabanhas? Ou foi outro colega? Então, ali na verdade, a gente ganhou o jogo, né, fora de casa, primeiro jogo, 4-2 lá no México, e perdemos de 3-0 em casa e acabamos sendo eliminados, né, que até hoje é difícil entender, né, mas são coisas que acontecem no futebol e que a gente tem que saber levar. O Juan, a gente enfatizou aqui que você tem vários títulos aí, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Carioca, Paulista, Goiano. O ano passado subiu com o CSA depois de 30 anos, que era uma coisa que eles almejavam demais.
Minha pergunta é, qual o tamanho do seu desafio agora no Tombense, perante a todos esses títulos que você já tem? Lógico que o Tombense quer desbancar um Cruzeiro, quer desbancar um Atlético e quer chegar a ser campeão mineiro. Cada desafio ele é muito motivante, assim, sabe? Eu acho que a gente, aqui no Tombense, temos os nossos, que é passar de fase, né? Foi para umas quartas de final e conseguir a classificação para a semifinal. Tivemos uma Copa do Brasil que o clube nunca tinha passado de fase e conseguiu passar. Então, são esses desafios que mantêm o atleta, né, vivo e motivado para continuar jogando. Se tu pudesse resumir a tua carreira, depois que tu olha para trás agora e vê muita gente que tu jogou junto, muitos títulos que tu ganhou, muitas torcidas que ou te xingaram na saída pro rival, ou te aplaudiram de pé num estádio. Como tu descreveria a tua carreira? Você pode perceber que ele é gaúcho, né? Porque é tu. Olha, eu fico muito satisfeito, muito gratificado, assim. Eu não imaginava ter chegado onde cheguei, queria ter chegado mais longe, mas quando você está ali numa categoria de base, diante de tantos sonhos, né? Você não sabe. É muito relativo, né? Se você vai conseguir chegar ou não, ou que nível que você vai conseguir chegar. Então eu fico muito, muito feliz, muito satisfeito. Mas eu acho que essa dimensão toda eu só vou ter quando eu parar de jogar. E aí realmente você vai conseguir olhar para trás e ver o que você deixou, o que você fez de marcante na sua carreira. Então fico muito satisfeito, mas acho que essa noção toda é só quando parar de jogar mesmo. Dizem que ninguém é esquecido até que parem de falar o seu nome. No caso do teu, ninguém vai esquecer do teu, principalmente pelo título de 2006, que foi a final, foi o gol, então tá sempre marcado na história do Flamengo. Isso já é um legado, né? Isso é em palavras, assim, para explicar, história, né? Quem não quer entrar para a história do futebol e tive esse gol, né? Ainda novo, né? Ainda querendo conquistar o meu espaço num clube grande. Então, realmente, como eu falei, não dá para ter noção do quanto isso foi marcante. Bom, agora para encerrar, uma última pergunta aqui para você. Queria saber quais são seus planos para quando terminar a carreira, se você pretende continuar no meio do futebol? Eu pretendo, acho que a vida inteira no futebol, né, é onde eu conheço tudo, me sinto mais à vontade. Seria muito complicado sair dessa área, né, ir para uma área totalmente diferente, sem experiência nenhuma. Então, a minha ideia é essa, ainda não tenho uma decisão tomada em que área agir, né, dentro do futebol, mas com certeza dentro do futebol. Você já sabe quando você vai parar ou ainda não? Você ainda quer jogar mais tempo? Não sei. Eu não coloquei muito prazo, muitas metas assim, mas eu coloquei um prazo limite que é o fim do ano que vem. Então, fim do ano que vem não passa. Você já decidiu? Você tem algum clube que você gostaria de encerrar? A cara do São Paulino. Para poder escolher no Flamengo, né? Sem dúvida. Não tem como, né? Não tem como por toda a história, né? E todo o carinho. Juan, em nome aqui de todo mundo aqui do Toque de Letra, a gente queria te agradecer muito. Agradecer também ao Tombense que liberou você para poder gravar aqui com a gente. Agradecer ao Hotel Café Royal, que também liberou o espaço aqui pra gente poder estar gravando. Ao Leandro, né, que é supervisor da Tombense, que conversou com você, fez esse meio de campo pra gente. E a gerente aqui do hotel, a Ana Paula. Juan, tua presença aqui é muito importante pra gente. É muito importante. Principalmente pra mim, São Paulino, pro Vinícius Flamenguista aqui também. E pra todo mundo que gosta de futebol. Só faltou vir com o uniforme de jogo aqui, tu tá com uma camiseta da Tombense, faltou o terno só. Joga de terno. Valeu.